Então, pronto, nós estamos iniciando. Agora, eu vou fechar os microfones, está muito ruído aqui, está dando interferência. Então, eu vou fechar o... Pronto, microfone, pronto. 15º capítulo, Paramatma Dharma Gita. Antes, assim, a gente já vem fazendo estudo há algumas semanas, e eu, às vezes, como não participo de todos os encontros, perco um pouquinho do que vocês vêm conversando. Mas o que me agrada de fazer esse estudo é que eu gosto dessa versão da Gita oferecida pela AID, né? A gente só tem que lembrar algumas coisinhas. A gente tem, assim, por hábito, dizer que essa é a tradução da AID, que tem a tradução da seção brasileira do Shuddha Dharma, que tem a tradução da Gita oferecida pelo Ashram, aliás, pela Grande Síntese, que tem a tradução oferecida pelo José Ruguet. Na verdade, não devíamos dizer assim, né? Mesmo na capa do texto, quando se diz obra completa traduzida do original, né? Não é isso. Porque foi traduzido do sânscrito ao inglês. E a única tradução que nós temos na nossa Bhagavad Gita, essa do Shuddha Dharma, é a produzida por Vasudeva Rao. E mais nenhuma outra. Todas as demais são traduções do Vasudeva que você colocou na sua língua, mas do sânscrito, só quem traduziu foi Vasudeva. Então, quando eu vejo a versão espanhola e todas as traduções em português, elas são, na verdade, a tradução do Vasudeva Rao. Ele é o tradutor. Os outros são os que colocaram em português, o que estava em espanhol ou em inglês. Então, tradução é isso, é traduzir do sânscrito, já que a obra original é em sânscrito. E ninguém fez isso ainda, a não ser o Vasudeva Rao. Então, isso, quando a gente vê que existe um problema na tradução do Vasudeva, esse problema se irradia por todas as demais versões, porque ninguém teve o cuidado de ir ao sânscrito para ver o verso original, mas simplesmente se baseou na tradução em inglês. Esse 15º capítulo é um capítulo que tem alguns probleminhas, assim, com os versos, sabe, traduzidos. E logo do início já tem, então eu queria mostrar isso. Eu acho muito importante. E não tem nada demais nisso, porque traduzir uma obra é um trabalho gigantesco, é um trabalho enorme. E de tempos em tempos surge as obras clássicas, sempre você tem uma tradução nova, que verifica um outro ponto, um outro olhar, né? Então, aqui no nosso caso, eu vou começar, e isso já vai ficar claro, logo nos versos 1º e verso 2º desse capítulo, que é um capítulo muito interessante, porque vai tratar do Paramatma, ou seja, que é essa dimensão especial, esse nome especial que a gente dá ao Supremo Purusha, ou aquele aspecto do Atma que mostra que é uma coisa que transcende aquela possibilidade que nós temos de realização em nós mesmos, que nós temos a realização átmica que nós estamos buscando. Né? E o Paramatma parece que é uma coisa que ainda vai além do Atma. Então, começa assim o capítulo. Disse o bem-aventurado Senhor: eu, uma vez mais, te revelarei essa suprema sabedoria, a coroa de todo conhecimento. Conhecendo tal sabedoria e transcendendo o tríplice e multiforme Sansara, todos os videntes têm alcançado a mais elevada meta.
Assim, a ideia do verso está bom, está tudo certo. Mas se eu fosse pensar em tradução mesmo, aí já tem alguns problemas. Porque não existe nenhuma referência nesse verso, no sânscrito, ao tríplice e multiforme samsara. Esse termo não aparece no sânscrito. Se a gente for olhar uma das outras traduções, para ter uma ideia rápida, seria o verso equivalente na Gita de 700 versos, seria no capítulo 14, o verso 1º. Uma tradução razoável podia ser alguma coisa assim: eu continuarei revelando o conhecimento supremo, né? Então, é essa sabedoria, né, que representa conhecimento supremo, a síntese de todo o conhecimento, né? Conhecendo tal sabedoria, que já é um jeito estranho de falar. Ninguém vai falar conhecendo tal sabedoria. Mas, como está aqui, né, todos os videntes alcançam a mais elevada meta. O verso 2 é que eu acho que é mais problemático. Porque aqui existe um erro de conceito, que é confundir duas palavras em sânscrito. Eu vou ler o verso como está e vou apontar o erro, até porque quem achar que o que eu estou dizendo não é certo, deve levar isso aos instrutores religiosos, aos especialistas do Shuddha Dharma, aos Gnanadatas, e pegar a opinião deles sobre essa observação que eu vou fazer agora. Aqui o verso está assim: logrando tal sabedoria, eles se aproximam do meu Dharma, não estando impedidos pela escravidão dos apegos, eles não lutam, seja atuando objetivo ou subjetivamente, no processo sansárico mundanal. E tem uma nota de rodapé, que esse meu Dharma significa Bhagavad Dharma. A ideia é bonita, é próximo do sentido original, mas para ser a tradução meu Dharma, a palavra que deveria estar no sânscrito é uma palavrinha composta que é Sadharma, tudo junto. S-A-D-H-A-R-M-A, né? Sadharma. Acontece que não é essa a palavra que está lá. A palavra é Sadharmia. E o A ainda é um A longo. Sadharmia. Né? E essa outra palavra, Sadharmia, ela quer dizer semelhante. Então, a tradução, de fato, ela quer dizer identidade, semelhança, semelhante. Então, uma tradução podia ser: logrando tal suprema sabedoria, eles se assemelham a mim. E essa parte, não estando impedido pela escravidão dos apegos, eles não lutam atuando subjetivo objetivamente no processo sansárico, isso tudo não aparece no sânscrito. Vou pegar um verso aqui de uma outra Gita, só para a gente ter uma ideia como é feita essa tradução. Seria, se alguém tiver com uma Gita normal, que a gente faz sempre estudo comparativo, seria o capítulo 14, o verso 2. Eu estou aqui com uma Gita do Adwaita Vedanta, traduzida pela Glória Arieira. Aí a tradução dela diz assim: ó, entregando-se a esse conhecimento, eles alcançam a minha natureza, não renascem na criação e não sofrem na dissolução. Só isso.
Então, ela tem claro aqui, aí ela fez de uma maneira correta, a análise da palavra sadharmya como minha natureza. Então, a minha natureza. Então, quando eu me assemelho, quando eu me aproximo dessa natureza, né? Claro que eu posso fazer a análise com a palavra Dharma, Bhagavad Dharma. Existe uma proximidade, mas não é o que aparece no sânscrito. A palavra é Sadharmya. Então, é a minha natureza. Eu sei que essas coisas parecem chatas, essa leitura assim parece um pouco crítica demais, né? Mas acho que é um pouco o nosso papel também, a gente ser cuidadoso, se a gente está na busca da verdade, fazendo uma investigação séria, nós temos que buscar o que é a verdade. E mesmo nas escrituras da nossa instituição, trazer para elas esse zelo, esse cuidado das coisas bem feitas, bem acabadas, revistas. Então é nossa obrigação, quando a gente encontra um erro, anotar para que no futuro esse erro seja corrigido. Então, esses são os dois pontos assim que eu achei mais sérios nesse capítulo e é logo na abertura, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tudo certo? Então, Rubens, você falou que no Bhagavad Gita, versão da Shuddha Dharma, não faz menção ao processo sansárico também? o sânscrito, o verso em sânscrito é o mesmo. É o mesmo. Então, a tradução que eu ofereço varia. E no verso em sânscrito não aparece essa. Isso é uma coisa como se fosse uma tentativa de você explicar o verso além de traduzir. Então é como se o verso trouxesse mais do que a tradução mesmo tinha. E quando eu faço isso, às vezes é bom e às vezes é ruim, porque eu estou impondo a minha interpretação, o meu olhar, onde nem sempre ele é legítimo, cabe, né? Então a gente percebe que outros tradutores evitaram fazer isso. Eu estou com a tradução do Lawrence aqui, ele coloca mais sutilmente, falando do renascimento. Aí o dele seria o 14, que você falou, 2. 14 e o verso 2, né? Isso. Ele fala assim: tendo alcançado o supremo conhecimento, vieram unir-se comigo. Quer dizer, aquilo aí que você falou, né? Entrando em meu ser. Aí Isso. ele complementa: eles não renascerão, nem quando o novo universo for criado e a dissolução do universo não os tocará. Interessante. Porque ele também interpreta um pouquinho. Achei rica a fala dele, né? No sânscrito. Deixa eu fazer uma pergunta. A quem se destina o Dharma? O Dharma é a lei de funcionamento que rege o universo. Todos nós, todos os seres estão submetidos a ele. Todos os Arjunas, vamos dizer assim, a humanidade. E o Supremo Senhor também? Ele é a expressão, né? Ele é essa lei manifestada, né? Eu acho que é isso que a nossa tradução sugere. Talvez isso que ela quisesse dizer. Exatamente. Mas, nesse sentido, talvez se ela dissesse ao Dharma universal, não sei, né? Quando ela coloca o meu, ela individualiza, e talvez aí é que dê o problema, não?
Eu acho, é porque no sânscrito existem duas palavras distintas, cada uma para dar o seu sentido. Então, ele interpretou como se a palavra fosse sadharma, e a palavra real é sadarmia. Né? Então, esse é um olhar. Então, a ideia de sadharmia quer dizer a minha natureza, que é que você lembrou, e é claro que o Dharma faz parte da natureza dele. Mas eu não estou nem me referindo ao Dharma necessariamente, eu estou falando disso que eu sou, disso que me constitui. Eu posso interpretar como sendo Dharma, do mesmo jeito que ele interpretou depois o processo sansárico mundanal, e é legítimo, mas a palavra no sânscrito, o que ele fala é sobre o pralaya, né? Pralaya é o processo de dissolução, ou seja, nem na criação, quando a gente segue essa via, a gente alcança a sabedoria, a gente já não fica sujeito ao renascimento, né? Então, nem na criação, nem na dissolução. Esse é que é o sânscrito. E aí ele interpretou como sendo. Não, aqui é. Eles não lutam, seja atuando objetivo ou subjetivamente, no processo sansárico mundanal. Não é que eles não lutam atuando objetivo ou subjetivamente. Aqui o que ele está dizendo é que o ser está liberado, não renasce. Esse verso corresponde o mesmo no Rogério Duarte? 14:2? 14:2. Uhum. Ele diz assim, e diz de uma forma mais fácil. Firmando-se em tal ciência, o sábio chega ao Supremo, que é a minha natureza. Minha natureza. Estando unido comigo, ele não renascerá no dia da criação e não será perturbado na aniquilação final. Exatamente. Agora, olha que interessante. Não é que eu estou dizendo que é errado, mas a minha natureza é o literal. Quando eu digo meu Dharma, tem alguma coisa aí que já se perdeu para mim. Embora ali embaixo ele ainda queira dar ênfase, que é o Bhagavad Dharma, né? A suprema lei. Porque o Dharma estaria dentro da natureza, mas a natureza é mais do que isso. Eu não sei. E porque eu não sei, eu não arrisco identificar. Né? Eu vou traduzir o que está. O que está aqui é a minha natureza. Se eu vou dizer que isso é igual ao meu Dharma, eu não sei. Diferente dele. Não, eu não sei. É outra palavra. Aí dá uma discussão filosófica. Né? Agora, o Vasudeva assumiu que é idêntico e essa é a visão dele. Mas não é o que o verso diz. Isso que a gente tem que ter claro. E por que isso é mais importante ainda? Porque quanto mais o tempo passar, mais as guitas vão dialogar, mais nós vamos dialogar com as outras escolas. E mais nós temos que entender como esse verso aparece no sânscrito e como ele é traduzido pelas outras escolas. E só por isso. Então tem que pontuar isso. Tudo certo? Então eu queria pedir, será que alguém pode continuar lendo assim para... Posso ler, Rubens? É o terceiro, né, verso. O verso 3, né? O Para-Atma como a causa das manifestações cósmicas através da Daivi Prakriti. Aí, Daivi, matéria divina. Ó Bharata, o plano onde germina minha semente é o da Mahati Prakriti, matéria conhecida como Adi. Nela deposito o germe da criação. Depois disso, vem o nascimento ou manifestação dos seres.
Pode continuar? Eu acho que a gente pode, assim, seguindo. Tá, Está ok. tudo certinho. Eu até Quarto. gostei muito dessa tradução dele. Quarto, todos os Vyavasayas estão centralizados nele, Só um para minuto. a Atma. Só um Oi. minuto. O que é a Vyavasaya? Vyasa é quem escreveu o Mahabharata, né? Não, Vyasa nada a não, ver com isso. Não. não. Agora, Vyasavaya, eu não sei, tem que olhar lá atrás do Não. Vyavasaya quer dizer funcionamento. Lá funcionamento. atrás do glossário dela, o que ela está dizendo? Tem isso lá? Geralmente tem. Vamos ver se eles têm. Qual é a página? RSC. Ah, tá. É alfabética, né? Vamos ver se tem, né? Tem. Tem. Não sei ainda não. É até bem bonitinha, que ela dá o tríplice Vyavasaya, né? Que é o funcionamento no processo do mundo. De Gnana, Iktya, Kriya. Uhum. Podemos Bom, continuar. tá bom. Ó Cauteia, Mahat Prakriti é o primeiro campo que compreende todos os centros de onde emanam as manifestações com forma. Eu sou o progenitor que fornece as necessárias sementes de vida. 5 a 7. Os mais altos e os mais baixos aspectos do estado paramático, o Purusha é o primeiro, o qual inclui Atma, Shakti e Prakriti. Kutasha é o último. Kshara é a Prakriti manifestada. Kutashata é o habitante da Prakriti. Purushottama é o aspecto yógico. Kevala para Atma é o aspecto manifestado. Yoga Maya é a Shakti do primeiro. Daivi é a Shakti do último. Nossa, nós vamos ter que tentar decifrar isso aqui. Sinceramente, às vezes eu acho que essas observações, elas É, mais atrapalham do que ajudam, sabe? pois é, pois é. Porque Então, aqui ok. toda coisa importante aqui, É no bastaria texto. mencionar que as duas palavras importantíssimas aqui é Ah, Kshara e Kshara, Akshara. Akshara. Kshara quer dizer perecível. E Akshara quer dizer imperecível. Então, tudo aquilo que perece é Kshara. E o imperecível é Akshara. Por isso que Akshara se refere ao espírito, ao Atma, ao Om. E é por isso que o Kshara se refere às formas que tomam vida na matéria, que são perecíveis. A tudo que é do universo material, que é perecível. Além disso, dentro da mística oriental, essas palavras, elas fundem a, a metafísica com a gramática. E é por isso que a palavrinha Om faz essa ligação. Porque daí é que vem, por exemplo, Eka Kshara, Ekakshara que a gente fala. Não tem o Ekakshara, aquele som único, aquela sílaba de poder que a gente recebe. Aí eu estou falando do som. Então, o Akshara, que vai dar origem a essa palavra Ekakshara, inclusive, né? Ele tanto remete ao espírito, como me remete à gramática. Às vezes uma sílaba, uma vogal, elas são chamadas de Akshara. Se você for pegar uma tabelinha de sânscrito, e aí você vai perceber que toda a terminologia da gramática é a mesma terminologia da metafísica. E é por isso que a partir do Om eu explico a metafísica, gerando as palavras, gerando as sílabas, gerando os verbos, ou seja, gerando o universo, gerando a vida. É o mesmo processo de geração. É um processo da linguagem. O mundo é como se fosse a linguagem da natureza criada. E a outra linguagem é a linguagem como a gente entende como a linguagem do sânscrito. Mas essas duas conversam.
e são a mesma coisa na mística. Daí vem os mantras e as palavras de poder. Então, essa palavra, Akshara, ela é que faz essa ponte, porque ela tanto representa uma palavra da gramática, como uma palavra da metafísica, que ela nos remete ao Om. E a gente sabe que do Om... né? Akshara. Akshara. Mas Porque... Akshara... Olha só o porquê. O A é uma partícula negativa. Tá. Quer dizer negação. E quando eu tenho Kshara, Kshara quer dizer perecível. Quando eu digo Akshara, eu estou negando que é perecível. Aí eu estou dizendo, então, que é o quê? O espírito, por exemplo. Imperecível. Tá. Que é o Atman, que é imperecível. Então, essas duas palavras é que são importantíssimas aí. Vão ser importantes aqui nos próximos... Nos próximos Então, versos. vamos lá. Vamos ler. O quinto, o 5, né? No processo sansárico mundanal funcionam dois fatores primários. Isto é, todas as manifestações constituindo o fator perecível e o fator uno imortal que mora nos três tatuakutas. Se eu olhar lá o número 6 e 7, aliás, 7 e 8, 7 e 8, eu vejo lá Kshara e Akshara. Ok, perfeito. Isso você já explicou aqui, guarda para entender. 6. Distinto dos dois primeiros, é o terceiro e mais elevado fator considerado como para-Atma, por qual, compenetrando o tríplice Sansara, o sustenta, sendo ele mesmo supremo, soberano, indestrutível. Olha que interessante. Ele está dizendo que é uma coisa que está além do Akshara, além do próprio Atman, nesse sentido. Por isso que é o Param Atman, que transcende o Atman. Então, é aquela instância da divindade que não está imanente, é aquilo que é transcendente, que é imanifestado. Né? É o aspecto imanifestado. Rubens, e aí, né, como você falou do Om, porque a gente escreve tríplice, né? A1. Aí é que explica os três aspectos, né? Tem o transcendente. Manifestado. A1M é um aspecto da manifestação. E o OM, que é o aspecto da síntese, é o aspecto transcendente. Ok. Entendi, perfeito. 7. Já que eu transcendo o Kshara Purusha, como também o Akshara Purusha, envolvido no processo sansárico mundanal, sou glorificado, portanto, como Purushottama, nos mundos e nas sagradas revelações. Isso. Purushottama, na verdade, é que eu junto, quando eu digo Purusha Uttama. Uttama quer dizer supremo. Então, Purushottama quer dizer o supremo Purusha. Que é a mesma coisa que o Paramatma. Então, Purusha Uttama, a gente junta o A com o U, dá o Purushottama. Né? Então, agora, nas Sagradas Revelações, ele traduziu. Literalmente seria nos Vedas. Nos Vedas. 8. Ó Bharata, aquele que possui percepção átmica e me reconhece como Supremo Purusha, é um conhecedor de Brahma e me adora com transcendente ideação. Isso. Então, olha só. Aqui ele escreveu Supremo Purusha. E um pouco acima ele tinha escrito Purushottama. Pois é. Isso é a mesma coisa, porque o Tama quer dizer Supremo. Então, o Purushottama, ali no verso 7, é esse Supremo Purusha do verso 8. Ok. O Supremo, 9. O Supremo Purusha, residindo neste corpo, é declarado ser a testemunha, o inspirador, o sustentador, o refúgio
e o Supremo Senhor como Paraatma. Então, olha aqui o verso falando na Gita, a referência ao estado de testemunha, que é o estado que gera a prática da meditação. Quando a gente busca aquele estado que nós colocamos como testemunha da nossa respiração, do nosso pensamento, e aí a gente inicia esse diálogo interior que nos leva à comunhão conosco ou com nós mesmos no interior do coração. Entendi. Muito bonito. 10. Este Paraatma, ou indestrutível, estando mais além do Adi, e, portanto, mais além das trigunas, ainda que residindo no corpo, ó Cauteia, não atua, nem é atuado, nem é atado por nada. Cauteia só quer dizer filho de Kunti, né? É o modo que você percebe que esse Kaun vem, é o jeito que você constrói essa ideia de então, o filho de Kunti é o Arjuna, né? Então, ó Cauteia, ó Arjuna. Arjuna. Podemos continuar? Isso aí não tem nenhuma dúvida, não? Tem uma dúvida ainda lá em cima. Quando, no número 6, ele diz, compenetrando o tríplice samsara. Né? Vinana, Ika e Kriya. Pois é, essa interpretação é a interpretação do nosso instrutor, Vasudeva. Mas quando as pessoas se referem a... O sânscrito, acho que é Lokatrayam, ou seja, o universo triplo. Loka, quer dizer universo, mundo, e Traya, que é triplo. Então, Lokatrayam é o triplo universo. Ele traduziu como o triplo samsara, que é Gnana Iksha e Kriya. Dá para entender, mas em geral, quando a gente vai ler os textos que se referem ao Lokatrayam, é mesmo essa ideia mais grosseira, mais popular, de céu, terra e inferno. Ou seja, mundo superior, mundo inferior e o mundo onde nós vivemos. Então, interpretar como sendo esse triplo mundo, uma coisa são as três naturezas do mundo, né? E aí sim, é Gnana, Iksha e Kriya. Agora, se eu estou falando do mundo triplo, eu acho que ele está falando mesmo dos três, desse do sentido mais popular. Entendi. Podemos continuar? Não, pode Podemos. Chegou a Verônica, só dizer boa tarde para a Verônica. Ah, tá, Verônica, boa tarde. Então, nós estamos no capítulo 15º, o verso 10. Este Paraatma, o indestrutível, estando mais além do Adi... já li esse, Rubens, desculpa. E, portanto, mais além das trigunas, ainda que residindo no corpo, ó Cauteia, não atua nem atado por nada. 11. Sendo a Prakriti governada por mim, faço surgir nela a criação móvel e imóvel, ó Cauteia. E como resultado disso, o processo sansârico mundanal segue seu curso. Isso. 12. As pessoas carentes de conhecimento átmico me consideram somente como manifestado, ignorando que eu também sou imanifestado, não reconhecendo meu estado transcendente e insuperável. Os aspirantes devotados aos devas, a eles vão, e os que veneram os manes, a eles chegam. Os materialistas participam de empreendimentos materiais, ao passo que aqueles que me adoram como Paraatma chegam a mim.
Então, esse verso eu acho uma maravilha. É bonito mesmo. Eu, assim, tenho uma ligação muito forte com esse verso, porque é aqui que ele sugere a ideia da ligação entre a espiritualidade pura, todas as formas de entendimento religioso. Porque ele está dizendo, se eu sou devoto a qualquer aspecto da divindade, né, eu alcanço esse aspecto que aquela religião trata daquilo. E se eu estou focado na essência, Shuddha, né? Então, aí o aspirante chega a essa essência. Ou seja, se ele me adora como Paramatma, né? Como aquilo que é a essência última, presente em todos os seres, então eu estou para além da esfera da religião, eu entrei no campo Da espiritualidade. que dá conta de todas as religiões, porque ele está dizendo isso. Todos eles são bem-sucedidos, cada um de acordo com o seu aspecto, o seu nível de consciência, né? Então, tem outra passagem que acho que ele diz, eu não vou lembrar onde de cabeça, né? Que eu aceito de coração toda doação, seja uma flor, se aquilo me for ofertado de coração. Então, qualquer oferenda, aí o valor da oferenda, mesmo aquela das religiões que a gente pode considerar mais primárias, se aquilo é feito de coração, aquilo é atendido, vamos dizer assim. Porque, então não importa, inclusive, a sua denominação religiosa, porque esse aspecto da divindade está acima de tudo isso e contempla todos eles de uma maneira que é não religiosa, não sectária, não dogmática. É verdade. Então pode ir. O 15, eu... Só um minutinho. Pode falar. O Rubens, eu queria que você comentasse um pouquinho, por favor, a questão da transcendência dos trigunas e essa comunhão, essa adoração e esse alcance do Paramatma. Sem referência a nenhum verso, só comentar de modo geral. De modo geral, por favor. Tá. Então, aí, vamos dizer assim, é uma coisa que nós temos esses três níveis, três gunas. Sattva, Rajas e Tamas. Né? Então, em geral, a gente aponta para a transcendência sobre os trigunas quando eu tenho um funcionamento predominantemente sáttvico. Mas é impossível que eu atue livre da influência das gunas. Porque nesse mundo, nós que temos esse revestimento da Guna Maya e Shakti, nós estamos sujeitos aos três gunas. E essas três gunas qualificam todas as nossas ações. Mas, quando o meu comportamento dentro da Guna Maya e Shakti é sempre de predominância sáttvica, isso faz com que eu vá me libertando da influência dos gunas, né? De modo que, se eu estiver nesse mundo, eu passo a agir no mundo sem ser do mundo, né? Passa a ser um instrumento de Deus, porque aí eu já não faço mais as coisas dentro daquele lado mais impulsivo, e você tem uma provocação e você reage, né? A psicologia trabalha isso muito bem, aquelas ideias, né, que você tem de controlar esse processo, de submeter uma experiência e você obter certas reações. Aqui o que ele está dizendo é que existe esse estado onde eu me libero
dessa cadeia que te aprisiona, que é essa cadeia de vícios, né? E a tua ação, ela se liberta daí. E aí as duas metáforas da Gita, né? É a metáfora da tartaruga, sempre nela, e a metáfora do barco. Você está preso às gunas, os gunas, você está... As paixões sopraram para cá, os gunas te influenciam, você vai reagindo e vai sendo jogado ao sabor das ondas. Para onde o vento sopra, o teu barco é atirado. Você não tem o leme, você não tem o controle do teu barco. Mas quando o teu comportamento é sático, o que você faz? Você recolhe os seus sentidos para dentro do seu coração, do mesmo jeito que a tartaruga recolhe os cascos para baixo os membros para baixo do seu casco. Quando isso é feito, então você redefine o teu olhar, você redefine o teu modo de se relacionar com o mundo. E aí você vai estar se libertando da influência dos gunas. Uma coisa é o olhar passional, excessivamente passional, que ele gera uma série de Reações. de reações, de ondas, de maremotos dentro do mar da mente, né? E outra coisa é quando eu encontrei esse lugar sereno e os meus olhos se tornam os olhos do amor. O que são os olhos do amor, né? Quando você, sei lá, olha o olhar de Jesus Cristo, o olhar de um grande ser. A gente sempre percebe que os grandes seres têm esse olhar de quem está transcendendo os gunas. Porque nunca é um olhar malicioso, nunca é um olhar interesseiro. É um olhar que quer o seu bem, o seu melhor, seja lá o que isso signifique. Mas é um olhar que te conhece e que mostra que você pode se abrir para esse olhar, compartilhar, né? Porque a troca vai ser troca de amor verdadeiro, né? Onde os dois crescem com a experiência e não um vai estar se tornando o objeto, esse obscuro objeto do desejo e do prazer do outro, que é quando os gunas estão em ação, né? Que aí você usa de toda sorte de maquinação mental para criar uma teia de ilusão para conquistar o objetivo que você quer. E necessariamente você nem precisa ser honesto, porque o teu grande objetivo é conquistar aquele objeto, por exemplo, né? Então essa é uma ideia, de um exemplo assim. Não sei se eu respondi. Respondeu, porque eu estou aqui refletindo nele aqui. Como transcender os gunas, né? E alcançar aqui, e não atuar, nem ser atado por nada. Então, como fazer isso na nossa disciplina, né? A nossa disciplina tem vários componentes, óbvio, né? Mas uma coisa eu sei, tudo começa na mente. Então, a minha mente, a cada segundo, ela é convocada a tomar uma decisão. Que tipo de pensamento eu dou campo e alimento e que tipo de pensamento eu não deixo pousar no aeroporto da minha mente. Tem um pensamento que chega e eu vai embora. E tem o outro que eu alimento, que eu cultivo. Então, desses pensamentos que eu alimento, aí eu começo a gerar um discurso fundado nisso que começou como pensamento. Esse discurso vai acabar gerando uma prática. Essa prática vai acabar gerando um hábito. Esse hábito
termina por moldar o seu caráter. Então, a melhor coisa dentro dessa disciplina é a gente começar a cuidar. Só me dá desculpa que eu não sei o que aconteceu. Estou recebendo uma ligação que eu acho que é do Shuddha Dharma. Se não for, eu desligo. Só um minutinho, tá? Eu recebi também. Alô? Pois não? Pois não? Estranho, nunca me aconteceu. Eu sempre desligo o telefone. Como não desliguei? Mas não, eu acho que era... Já vou até desligar agora. Nunca me aconteceu isso, assim, de no meio de uma atividade o meu celular está ligado. Eu sempre tomo cuidado de desligar. E ainda hoje ainda vi o número interurbano, ainda achei que fosse algum colega da instituição. Mas não era, então está tudo certo. Mas eu caí vítima dos trigunas. Porque eu perdi o foco, né? Me distraí. E, para falar a verdade, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Eu não lembro exatamente o que eu estava falando. Eu sei que... Ah lá, a Verônica vai falar. Não, é na sequência que você colocou, eu achei muito interessante. Então, você estava falando que sempre tem uma decisão, tudo se passa na mente, dentro da mente vários pensamentos, e aí você já escolhe a linha sua de pensamento. E aí, na sequência, seria a prática e o hábito, ou eu inverti? Não, tá certo. Vai gerar... Vai para a prática, daí você constrói um hábito, que é a prática repetida, e esse hábito vai acabar formando o teu caráter. Ou seja, o caráter... Faltou, então, o caráter. Somos nós que formamos, né? Então, esse é o processo. Então, o pensamento que eu alimento... Então, é aí a pergunta da Maria Lúcia. Como é que eu começo a cultivar essa ideia de transcendência sobre as gunas? Essa ideia começa com a disciplina da mente. E a disciplina é essa. Essa é a disciplina da mente, né? Então, qual é a característica dela? De acordo com a ação... só vou fechar o microfone de vocês um minutinho, para não dar interferência. Depois eu abro de novo. Acho que o da Verônica... Ah, isso. Vou fechar também da Maria Lúcia. Então... Qual é a característica dessa disciplina para que os meus pensamentos sejam sempre aqueles que me dão foco para isso que eu estou buscando? Bom, geralmente eu quero me modificar, eu quero crescer, eu quero melhorar. Por isso que eu inicio um trabalho de autoconhecimento, de melhora. Geralmente, quando eu identifico em mim o que eu me proponho a realizar, né? Eu realizo uma espécie de um sankalpa, que a gente chama. Uma determinação, uma vontade forte. Por exemplo, vamos supor que eu fosse um alcoólatra e eu vou ao AA. A primeira coisa que eu me comprometo eu sei que eu sou doente, eu me comprometo por hoje a não beber álcool. Só por hoje, não vou tomar álcool. Então isso é um sankalpa, uma determinação. Parece pouco, mas só isso comecei meu dia só por hoje. Não vou pôr uma gota de álcool na boca. Né? Porque isso é uma coisa que você se propôs a superar, que você sabe que é uma coisa que você tem que trabalhar em você. Então, esse é o teu sankalpa. Mas tem vários, depois tem outros, né? Que você se propõe a fazer. Você determina para você alguns vícios que você quer superar e algumas qualidades que você quer cultivar. Isso é um sankalpa que você faz para a tua vida. Aí, em seguida, ao sankalpa, você procura fazer as invocações para que o sagrado, o espírito sagrado se manifeste em você. Então, você não faz isso sozinha, você faz a tua prática, faz as tuas... E aí, quando você sente que você está empoderada daquela energia,
que aquilo te dominou, né? Você sabe que você está, então, se preparando para viver seu dia, mantendo aquela energia. Aí você vai para o teu dia, seja lá o ponto que você está, na situação que você tiver, e você vai cuidar da tua vida com essa postura, sem perder de frente o teu sankalpa, levando em frente que você está unida com aquela força que você cultivou e procurando começar a tua atividade, a tua disciplina, seja lá em que ponto está, tanto faz. Aí você faz a entrega, você sabe que o teu resultado não depende só de você, compete a você dar o teu melhor. E seja qual for o resultado, você sempre agradece e é grato, que é só o que te compete a fazer. E se você vai com essa disposição para o mundo, você cumpriu todas as etapas que favorecem a transcendência sobre os gunas e colocam a gente naquilo que a gente chama de via de convergência para o Atma, né? Processo de Brahma Samipya, de convergência assintótica para o coração. Por que é assintótica? Porque eu comecei a limitar com os sankalpas tudo aquilo que me afasta do coração. E eu comecei a cultivar, lá pelas minhas orações, tudo aquilo que me aproxima do coração. Comecei a tentar na vida, não importa se eu acertei, se eu errei, mas fazendo o melhor a partir daí, me entregando, renunciando a esse propósito, sendo grato, agradecendo, né? E ainda pode até se desculpar, se eu dei o meu melhor. Se eu falhei, me desculpem os mestres ou as pessoas. E à noite, antes de dormir, passe em revista o que acertou e o que errou. Fala, bom, amanhã é um novo dia, vou recomeçar tudo de novo. Quando acorda, se antes de levantar eu passo isso em revista, você está se protegendo para seguir convergindo para o Atma. O que acontece é que a gente faz tudo isso, mas o mundo é como se fosse o nosso sparring. Ele tenta a gente a cada minuto. Então, às vezes, digo eu, né? Às vezes eu levantei bem cedo, deu tudo certo. Quando é, sei lá, 4h30, 5 da manhã, eu já terminei tudo. Bom, quando vai dar 6h30, que é quando eu já terminei o café da manhã, muitas vezes metade do que eu conquistei já ficou para trás. Porque basta uma distração e é como se fosse um castelo de carta, né? Um assoprãozinho e tudo se desmancha. É uma coisa que você tem que ir dando igual a vela, né? Do vento. Qualquer coisinha ela apaga ou começa a balançar. Então você tem que ir construindo, fortalecendo aos poucos. Porque o processo é longo. Até a pessoa passar um dia inteirinho sem deixar de convergir. Ave Maria. Quem mais se aproximou disso foi só uma pessoa e por isso que eu admirei essa pessoa toda a minha vida. E mesmo assim, eu não tenho certeza do quanto que ele alcançou dessa disciplina. Mas, pelo menos, foi uma pessoa que viveu muito disso. Então, era um exemplo para mim. Pronto. Não sei se foi muito esquisito, parece muito beata essa resposta. Mas é o tema do capítulo, né? Não, foi boa. Foi boa, não foi não. Foi boa. Foi psicológica, foi, né? Foi humana, né? É isso mesmo. Obrigado, Maria Lúcia. Então vamos seguir. Vamos seguir. Já estou no 16, né? Sim. Não. 15. Eu resido no coração de todos os seres. De mim provém a memória, o conhecimento átmico, ou sua... Não. 14, né? 14. Ó Cauteia, todos os seres se recolhem em minha prakriti, durante o período de Nivriti e durante o de Pravriti. Do processo sansárico mundanal, manifesto-os novamente. Só uma coisinha.
Interioridade. que vamos olhar ali a nota de rodapé, muito importante isso, os 22 e 23. Kalpa. Kalpakshaya e Kalpadou. Eu não sei se a transliteração está correta, mas eu estou dizendo isso pelo seguinte. As palavras que para nós são muito caras e fazem parte da literatura técnica do Shuddha-dharma, Nivriti e Pravriti, não aparece no verso. Mas ele interpretou como se estivesse falando disso, com o sentido que ele dá para Pravriti e Nivriti. Mas a palavra que aparece no verso é Kalpa, Kshaya e Kalpa Dou. Ou seja, é essa ideia de, no início do tempo, você vai dar a expansão do tempo, você vai gerar o processo do mundo, e depois no final do tempo, quando você vai... Kalpa é essa ideia de ciclo de tempo, né? Então ele está falando do... Deixa eu pegar até uma tradução literal que é melhor. É o 9:7. Quem quiser acompanhar isso, é o capítulo 9, verso 7 da Gita Comum. Então eu vou pegar aqui, deixa eu ver uma Gita aqui. Essa aqui tem. Peraí. 9:7. Aqui. Todos os seres, ó Arjuna, vão à minha natureza material no fim de um kalpa. E do mesmo modo, no início de um kalpa, eu os crio de novo. Então, o que ele está falando é do início de um ciclo e o final de um ciclo. E, de novo, nós traduzimos para o Prakriti e Nivriti, eu entendo que pode ter sentido, mas também é perigoso, porque são dois termos técnicos, e Pravriti e Nivriti são utilizados em vários contextos. Então, muito cuidado, porque o termo não está na Gita, nesse verso. Está em outros, não aqui. Se eu quisesse fazer um estudo sobre Pravriti e Nivriti na Gita, esse verso não entra, apesar de aqui ele estar com a palavrinha, porque aqui está a interpretação de Kalpa como se desse o sentido de Nivriti, o que é possível, mas não é o que a Gita está tratando no momento. Está falando de início e final de um ciclo. Mas é claro, Pravriti é o processo de exteriorização e Nivriti é o processo de interiorização, eu posso dizer que eles são próximos ou quase sinônimos. Mas é só por um rigor, para lembrar que esse verso não fala de Nivriti. Ok, Rubens. Podemos? Vamos embora. Eu resido no coração de todos os seres. De mim provém a memória, o conhecimento átmico ou sua obstrução. Eu sou a única busca de todas as ciências, a culminação do conhecimento no yoga e o único conhecedor de todas as ciências. Sabe tu que aquele pelo qual todo o cosmo é compenetrado é indestrutível. Nada é capaz de causar sua destruição, já que ele é indestrutível. 17. O homem que pensa no Paratma como destrutor, ou aquele que o julga destrutível, não conhece a verdade. Aquele não mata nem é morto. Quem o reconhece, o princípio de vida que mora internamente, como indestrutível, eterno, imanifestado e imutável, não pode pensar em destruí-lo, nem em ser a causa da sua destruição. 19. Ele é invulnerável, incombustível e impermeável. É o infinito, o onipenetrante, conhecedor de tudo. É o estável, o inviolável e o eterno. 20. Ele é declarado como o imanifestado e imutável, mas além do pensamento. Portanto, se assim o reconheces, não tens razão para entristecer-te por ele. 21. Dedicando com fervor todos os teus atos a mim, devotado a mim,
com discernente inteligência, esteja sempre absorto em mim. Só um minuto. Tudo aquilo que eu expliquei quando eu estava respondendo a questão da Maria Lúcia é um modo, vamos dizer assim, de expandir o que esse verso está pedindo. Eu mostrei um modo como isso pode ser expandido, dentro daqueles 5 passos, que são 5 passos da nossa disciplina, e tem nome, que é Sankalpa, Rishinyasa, Viniyoga, Satyatyaga e Upasthana, que eu dei aquele exemplo dos 5 passos, e agora eu estou dando os nomes em sânscrito. Mas é isso que trata esse verso aqui, como é que eu alcanço aquele estado. Pode seguir. E é em todos os aspectos, né, Rubens, que a Shuddha Dharma fala, pensamentos, palavras e ações, né? Ok, 22. Assim, estando absorto em mim, tu, por meio de minha graça, transcenderás todos os obstáculos na senda do yoga. Porém, se não concordas com isso, por motivos pessoais, egotismo, fracassarás no yoga. E agora o 23, que seria a síntese, né, de todo o capítulo. Consagrando a mim o fruto de todas as tuas ações, e com discernimento átmico, tornando-te desapaixonado e impessoal, luta, realiza toda a ação, livre de toda confusão. Muito importante esse verso. Olha, o capítulo chama Paramatma Dharma Gita. Paramatma. E o verso síntese é um verso que trata da ação. Muita gente, por isso, chama o Shuddha Dharma de Karma Yoga. Não é isso, é Shuddha Yoga. Mas, mesmo assim, a ação aqui é no mesmo sentido que eu acabei de falar antes, e daquela questão que a Maria Lúcia disse, como transcender a influência dos gunas. É na vida, é na prática, é no dia a dia, nas ações cotidianas, é enquanto eu estou lavando a louça, enquanto eu estou na fila do mercado, que eu tenho que cumprir todas aquelas 5 etapas. Então, é na ação. E é tão forte essa ideia que é na ação, que ele fala que o fruto das suas ações, né? Porque a gente não pode se apegar ao fruto, que é isso que gera karma, que é a crítica. Então, eu tenho que Ação agir, impessoal, ação impessoal, agir desapegadamente. E isso é tão importante aqui, que esse verso, na verdade, na Gita tradicional, faz parte do capítulo que trata da ação, que é o capítulo 3º, e lá é o verso 30. É o verso 30 do capítulo 3º, que aqui ele colocou no nosso capítulo 15 como verso 23. Então, ok. falta só um verso. Se quiser concluir. Isso. O 24. O Sol, faculdade cognoscitiva, não revela, não o abarca, nem a Lua, faculdade da mente e emoção, nem o fogo, faculdade dos sentidos. Este é o meu estado supremo, o qual, sendo conhecido, aqueles que o alcançam jamais se afastam dele. Pois é. Tomara que seja assim, porque sobre isso eu só tenho esse conhecimento teórico. Não é? E tu não chegou à realização ainda. Talvez milhões e milhões de reencarnações para a gente chegar nisso Talvez aqui. esse fosse o verso mais importante. Então, terminamos o capítulo. Alguém queria falar alguma coisa para a gente encerrar a reunião? Eu queria comentar no verso 23, no dia que nós lemos, foi até eu mesma que falei nisso, porque você falou assim, tem gente que confunde o Shuddha Dharma com karma, não é isso. Mas talvez aqui, ver se eu estou interpretando correto. Eu pensei que as primeiras palavras, consagrando a mim o fruto das ações,
poderia estar ligado ao Bhakti, o discernimento átmico, ao jnana, e a parte da luta ao karma. Na verdade, não sei se viajei muito, mas essa condensação dos três caminhos que poderiam levar a essa tão sonhada superação dos gunas. Que bonito, né? Eu acho que é isso. Eu acho que tem que levar em conta são essas três faculdades atuando conjuntamente que possibilitam isso. Eu acho que é isso mesmo. É a síntese, né? Vai orientando a gente para a síntese. Daqui a pouquinho está chegando lá. Eu concordo que seja assim. Verônica, quer falar uma coisa? Não, só agradecer. A gente sempre aprende muito. Muita Sempre gratidão. aprende muito. É. Isso mesmo. Então tá bom. Então fico feliz. Eu acho que por hoje a gente terminou mais um capítulo e a gente se vê em 15 dias. Aí eu vou pedir então. Namastê. Namastê. Gratidão. Já estamos encerrando. Estamos encerrando. Dalila, você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer. Estava escondidinha lá, eu não vi. Estou Desculpa, escondidinha, Dalila. não, imagina, eu só quero agradecer também. Muito obrigada. Então, gratidão. Dona Lourdinha não conseguiu entrar, não, Cristina? Não entrar hoje, Verão já tentou de tudo. Eu acho que o celular dela pode ser que estava offline. Deu que ela estava offline. Ela sabe, porque quando eu vou chamar, se tiver a bolinha verde, ela está online. Estava o tempo amarela, offline. É uma pena. Foi uma pena, mas nós gravamos aqui para ela e para o professor Rito. Então, queria Obrigada. fazer uma sugestão, não sei assim, se seria possível verificar, às vezes, um outro dia. Eu sei que é difícil, mas que todo mundo pode. Eu, por exemplo, estou mais disponível para o Rito poder participar também. Eu estou livre. Eu estou aberto a essa possibilidade, sem problema nenhum. Então, vamos Eu acho também que a contribuição dele, uma outra visão, também né, enriquece. Muito, é verdade. Né? Aí, assim, seja bom para todos. Né? Isso. Cristina pode fazer uma enquetezinha, ela é mais organizadora. Lu, você põe esse detalhe lá no grupo da Bhagavad Gita e todo mundo opina. Nesse horário mesmo, às vezes, né? Eu, por exemplo, posso todos os dias, se quiser. Tá certo. Tá bom? Quem gostaria de fazer um encerramento, por favor? Vamos fazer. Faz você mesmo, Cristina. Então, faz você, Verônica. Verônica faz bem também. Eu sempre gosto do Vibrando a Paz em nossos corações. Irradiamos a paz a todos os seres sobre a Terra, sobretudo aos que mais precisarem. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Deus em mim saúda, Deus em você. Namastê. Namastê, gratidão. Gratidão. Namastê. Abraço, gratidão. Gratidão, Rubens. Foi muito bom hoje o encontro. Namastê.